Ah, mas vocês acharam mesmo que o canal não ia falar da Champions League e principalmente do sorteio que aconteceu? É inevitável falar do sorteio que pode simplesmente chocar o mundo da bola com jogos espetaculares somente na Champions League que conhecemos. Aquela Champions com várias equipes muito boas e qualitativas para que possamos ver um espetáculo, ou melhor dizendo, 4 espetáculos acontecerem em jogos quase que simultâneos. Os sorteios da Champions League já aconteceram, dentre eles vários duelos impactantes, como por exemplo Real Madrid vs Manchester City. Erling Haaland chegou a falar sobre a situação do jogo e o que espera em entrevista, melhor dizendo, pós-conferência. Vini Júnior também foi perguntado e de certa maneira rebateu o norueguês. E não somente isso, nesse vídeo você vai ver uma análise da qual vamos poder compreender como cada equipe pode passar de cada confronto. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe tudo isso agora junto comigo sem perder tempo, porque você sabe que para futebol o Zefut sempre estará atento, então mais de uma vez isso vai acontecer. Vambora! O sorteio da Champions League gera muita aflição por conta dos duelos que podem acontecer a cada nova fase da competição. Neles, os clubes esperam enfrentar times um pouco menos qualificados que os seus para terem seus caminhos facilitados. Mas pela terceira vez seguida, teremos um duelo entre dois dos favoritos antes da grande final. Em 2021-22, o Real Madrid eliminou o Manchester City em 2 jogaços pelas semifinais, antes de conquistar a competição pela 14ª vez. No ano seguinte, os Citizens se vingaram. Também na semifinal, o time inglês ganhou dos merengues nas semifinais de novo, com direito a goleada por 4-0, antes de ser campeão pela primeira vez da competição em sua história. E em 23-24, a final antecipada vai acontecer mais uma vez. Em sorteio feito nesta sexta-feira 15, Real Madrid e Manchester City foram os escolhidos para duelarem novamente, mas agora pelas quartas de final da competição. Mesmo com desfalques ao longo da temporada como Antônio Rüdiger, David Alaba, Thibaut Courtois e Éder Militão, o Real Madrid não perdeu em nenhum momento a sua constância. Líder disparado de La Liga com 69 pontos, a equipe possui o melhor ataque e a melhor defesa. Além disso, Jude Bellingham, grande reforço em 22-23, é o artilheiro do torneio com 16 gols. Na Liga dos Campeões, a equipe de Carlo Ancelotti está invicta. Foram 26 vitórias nos 6 jogos da fase de grupos, além de uma vitória por 1-0 e um empate por 1-1 contra o Red Bull Leipzig nas oitavas de final. Com um esquema tático diferente de outros anos, já que o meia Bellingham substituiu Benzema, a equipe não perdeu o brilho, e inclusive tanto o Rodrigo como principalmente o Vinícius, o Vini Júnior, o clássico Vini Júnior, cresceram em um esquema em que ambos atuam um pouco mais centralizados. Já o City, apesar de brigando por títulos e tendo números impressionantes, não é o mesmo da temporada passada. Na Premier League, o time do Guardiola ocupa a terceira posição apenas, mas com apenas um ponto atrás dos líderes Arsenal e Liverpool, mas quem ainda chama a atenção e sobra é Erling Haaland. O norueguês é o artilheiro da competição com 18 gols. Mesmo com o Rodri vivendo seu melhor momento, o meio de campo foi um problema dos Citizens ao longo da temporada. A saída de Gundogan para o Barcelona e a lesão de Kevin De Bruyne prejudicaram o jogo de controle de bola, isso da equipe, mesmo que Julian Álvares tenha sido um bom substituto do belga. Já pela Champions, o City vem sendo o time mais efetivo da competição, tendo 100% de aproveitamento até aqui. Assim como o Real Madrid, eles ganharam todos os jogos da fase de grupos e nas oitavas de final, mais 2 vitórias por 3-1 contra o Copenhague. E Haaland desponta também como artilheiro do torneio. Ele está na vice-liderança, apenas a 2 de Luuk de Jong, que não joga mais o torneio com a eliminação do PSV para o Borussia Dortmund. É simplesmente uma escolha muito difícil. É realmente muito complicado apontar um favorito para a partida. Segundo o Marcelo Beckler, correspondente da TNT Sports da Espanha, nem mesmo para ele, que acompanha há anos a competição, está sendo fácil de prever qual das duas potências avança às semifinais. É uma final antecipada. Em 21-22 saiu o campeão desse duelo e em 22-23 também. Eu acho o Real Madrid um pouco melhor com Bellingham e Vinícius que na temporada passada com Benzema e Vini. Hoje o time tem mais capacidade para roubar a bola e tem mais vigor físico. As possíveis voltas de Courtois e Militão também podem fazer a diferença, apesar de Lunin e Tchouaméni estarem muito bem. Já o City, que engoliu o Real Madrid na última Champions, está pior do que na temporada passada. Era comum acontecer o que o City queria, mas agora é um time que controla menos o jogo. A equipe é bastante agressiva, mas que perde mais bolas, além do nível defensivo ter caído. Acho que está 50-50. Questionado sobre o duelo e principalmente o que será esse City vs Real Madrid, Haaland falou com precisão sobre o que pensa. É claro que já conhecemos o nosso adversário e sabemos bem o que teremos pela frente. Porém, não há medo, há tudo sob controle. Não devemos temer adversário algum, apenas respeitá-lo dentro do gramado. Sem dúvida alguma, irão planejar o melhor para nos enfrentar e faremos o mesmo da mesma moeda, a mesma maneira. De maneira alguma iremos temer, iremos trabalhar e assim tentar o que seria o segundo troféu para nossa cidade, disse Erling Haaland em entrevista. Vinícius Júnior, por sua vez, foi questionado a mesma moeda e dessa vez ele falou: "Eu não vejo o problema na fala dele. É natural que como atual equipe campeã, ele pense da mesma maneira. O nosso comandante, o Carlo e outros jogadores ainda não pensaram sobre essa final, mas o que sabemos é que nos empenharemos para trazer mais uma vez a vaga e a classificação para Madrid."
Mesmo que os esquemas táticos e a forma de jogar de ambas as equipes sejam bastante diferentes, ambos mostram força para fazerem grandes jogos e campanhas de campeões da competição. Se Haaland e De Bruyne podem chamar a responsabilidade de um lado, a juventude do trio Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo pode fazer a diferença pelos merengues. O momento do Real Madrid é melhor e por isso pode ter um favoritismo muito pequeno. Mas em um jogo desse, todos os lances importam e os atletas devem entrar com foco lá no alto. Qualquer erro pode ser fatal. Mas eu falei pra você que não era somente sobre Real Madrid e City que a banda ia tocar, pois outros grandes confrontos prometem, dentre eles Barcelona e PSG. Em outros tempos, talvez, estaríamos mais animados para esse confronto, haja vista que Barça e PSG, ambas as equipes, eram bem mais encorpadas, traziam jogadores que poderiam agregar de maneira mais efusiva ao futebol individual. Porém, tanto Barça quanto PSG começaram a dar prevalência ao futebol coletivo. O Barcelona, por sua vez, não é a mesma máquina de antes, tanto que vem passando por dificuldades gritantes na La Liga, torneio pelo qual não vem nem somente brigado pela primeira colocação. Atual campeão da La Liga, é verdade, Xavi Hernández vem passado por dores de cabeça, tanto que vai deixar o clube na próxima temporada. E ainda assim a equipe conseguiu a vaga às quartas, derrotando a interessante equipe do Napoli. Os catalães querem dar uma despedida digna de Xavi no comando técnico, e convenhamos, o plantel do Barça não é nada mal. Vários jogadores importantes, jogadores que são joias carimbadas, outros que já são consolidados, é uma mescla entre juventude e experiência que pode ser fundamental pro final. Jogadores bons pro Barça definitivamente não faltam, desde o gol até o ataque. Podemos citar vários, né? O Ter Stegen, Ronaldo Araújo, o João Cancelo, o João Félix, Lamine Yamal, fora as outras pratas da casa como o Gavi, o Pedri, o próprio Robert Lewandowski, por que não? O Vitor Roque, claro, no banco de reservas e por aí vai. A questão é que o Barça vai enfrentar uma equipe que está se tornando extremamente séria, carrancuda e sisuda. O PSG que conta com uma das maiores estrelas, se não a principal estrela do mundo no momento, Kylian Lotano Mbappé. Mbappé sabe bem da função que vai lhe ser incumbida, sabe muito bem que vai ter que chamar a responsabilidade e colocar a bola dentro do braço. O PSG também incorporou-se com outros nomes, como o próprio brasileiro Lucas Beraldo, que vem sendo simplesmente um colosso na zaga, um xerife daqueles, um back de se invejar, e muito por isso o Barça precisa tomar cuidado. O Oba-Oba não pode fazer parte da equipe blaugrana, que por mais que tenha bem mais camisa, já que tem 5 Champions e o PSG não tem nenhuma na competição, tudo pode acontecer, e por que não, o Paris Saint-Germain pode surpreender. Haja vista também que Barça e PSG ficaram com um loteamento de fase mais fraca, convenhamos. Mas ainda assim não podemos subestimar o confronto Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. O Atlético de Madrid vem se tornado especialista em cair do cavalo nos momentos finais. Se olharmos bem, nas finais de 2014 e 2016, eles estavam lá, mas tinham o azar de enfrentar simplesmente o papa-títulos europeu, o Real Madrid. CR7, por muitas das vezes, foi simplesmente a pedra no sapato de uma equipe interessantíssima comandada por Diego Simeone. Porém, os colchoneiros sabem muito bem que uma hora ou outra essa zica de não ganhar Champions tem que acabar pro lado deles. A equipe vermelha, azul e branca sabe muito bem que vai ter que contar com o caldeirão da sua torcida, além também do aparato técnico e tático do próprio treinador argentino para poder sonhar. Só que não será fácil. Vai enfrentar a equipe simplesmente conhecida por um jogador que é simplesmente o último romântico do futebol, o cara mais fiel do mundo, Marco Reus. O Borussia Dortmund não é o favorito a Champions, e isso é inegável. Porém, não era favorito em fases anteriores, não era nem favorito no seu grupo da morte, quando teve que lidar com o Newcastle, o próprio PSG e a equipe do Milan. Ainda assim passou, e passou bem. Passou, digamos assim, empolgando. Passou do PSV também, e prova que, por que não, se conseguir neutralizar o Atlético, pode estar simplesmente numa semifinal e quem sabe, jogando com a torcida sempre apaixonada no Signal Iduna Park, fazer história mais uma vez. A última vez que o Dortmund esteve numa final de Champions foi ainda sob o comando de Jürgen Klopp, em 2013, quando perdeu para o rival Bayern de Munique numa final dolorida. Não dá para duvidar do aparato do Borussia, não dá para duvidar do Borussia Dortmund, e o sangue aurinegro está aí para provar. E é claro que sobrou apenas um confronto, ou melhor dizendo, apenas um confronto simplesmente incrível, desses que não tá sendo, vamos dizer assim, tão levantado para frente, mas que promete absurdos. Teremos Arsenal versus Bayern de Munique, e em outros momentos você poderia cravar com toda a facilidade do mundo que os bávaros passariam. Porém, se você cravar nessa reta final, se você cravar nesse momento, é talvez um atestado de que tá lhe faltando ver mais bola, pois nesse momento é o Bayern de Munique que possui mais vulnerabilidade. O terceiro time com mais Champions do mundo, com 6, empatado com o Liverpool e na frente de vários outros grandes bichos papões, o Bayern de Munique é acostumado à competição e principalmente a aplicar goleadas sonoras no Arsenal na própria Champions. Porém, o que não dá pra negar é que não tem literalmente nada ganho, ao contrário, a equipe de Thomas Tuchel agora que vem tentado ensaiar uma renovação, uma espécie de motivação e remontada para a temporada, uma espécie de volta por cima com algumas goleadas no alemão, porém bem atrás do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que nem na Champions tá, já que
que tá na Europa League, a equipe bávara precisa recuperar os seus ânimos para voltar a acreditar em dias melhores. O Arsenal, por sua vez, está num momento completamente oposto, um dos momentos de pura glória e um dos momentos de maior esperança da torcida dos Gunners sob o comando de Mikel Arteta, ídolo como jogador e agora ídolo como treinador, que está querendo, feito um louco, conseguir um título de grande expressão para o Arsenal para consolidar de vez a sua grande trajetória ainda muito promissora e jovem como treinador. Se os bávaros não tomarem cuidado, será um momento crucial para os Gunners, enfim, mostrarem para que veio e tirarem de vez esse rótulo de Botafogo inglês que algumas más línguas, convenhamos, vem colocado para os Gunners. Recheado de brasileiros, o Arsenal vem crescendo e com certeza, pelo menos na minha ótica, atrás apenas de Real e City, será o confronto mais interessante de se observar e o do fã de futebol mais ficar ansioso dentre todos os apresentados nessa Champions, que de fato não é a melhor Champions de todos os tempos, mas é uma baita e senhora Champions League. E eu sei que é dolorido ver uma Champions sem Messi e sem CR7. Porém, o que não dá pra negar é que a Champions está interessante. Dizer que está sem graça seria corroborar para um discurso muito pequeno, de que o futebol seria resumido a apenas 2 jogadores que, claro, são os maiores de todo o esporte. Mas ainda assim, o show continua. The show must go on. Então por isso, nada melhor que esperar o que virá pela frente. Mas e você? Quais são suas apostas não somente para Real e City, como para os demais confrontos de Champions? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!